Hoje eu vou falar sobre cenário cultural, cenário musical, mercado e essas coisas. E lá depois, no final do vídeo, eu vou linkar com cultura zen, com autoconhecimento, porque o mundo aqui dentro e o mundo aqui fora estão conectados. Vai rolar aqui no mundo aqui fora, perto da minha cidade, um evento de mercado musical, sabe aqueles eventos que tem palestrantes e atrações e todo mundo fala sobre o mercado musical e etc. Eu fiquei sabendo sem querer querendo e pesquisei o site e vi que tinha ficha de inscrição para artistas que gostariam de tocar nesse evento. Eu abri a ficha de inscrição, fui preenchendo e lá pelas tantas eles perguntaram número de seguidores do Instagram, número de ouvintes do Spotify. Aí eu fiquei sabendo que eu não participaria do evento, não seria selecionado por conta dos meus números irrisórios de ouvintes e seguidores nessas plataformas. Mas tudo bem, eu não faço parte do cenário musical, eu não faço parte do mercado musical. Isso eu sei, tenho consciência desde que eu comecei. Quando eu saí do meu quarto para tocar as minhas músicas, que alguém me convidou para fazer isso, eu percebi logo, olha só, lá no meu quarto, tocando as minhas músicas, eu sou muito feliz. Entre eu e Deus acontecendo. Assim como eu não me intitulava artista, eu também não fazia ideia do que seria o mercado musical, onde eu me encaixaria. Eu sempre me desenvolvi, de certa forma, ingenuamente. É o que eu digo, a minha música é entre eu e Deus, é criatividade pura acontecendo, o universo se expandindo. Agora, sim, eu tenho consciência de que a minha mensagem, ela é muito útil para as pessoas, mas existe mercado para isso? Se eu não tenho nem ouvintes nem seguidores, significa automaticamente que não há mercado para isso porque o trabalho é ruim? Não sei. O fato é que eu sei que não há mercado e eu estou fora. Peixe fora da água, carta fora do baralho. Muito bem. E o que está no baralho? O que está no aquário? Bandas cover, bandas tributo. Faz sentido porque a geração que ouvia músicas junto, as mesmas músicas, gostavam ou não gostavam, mas todo mundo conhecia, no geral, as mesmas músicas que tocavam na rádio, que estavam no mercado, que não era nichado por causa dos aparelhos celulares, por causa das playlists particulares, era uma coisa só. Todo mundo ouvia as mesmas músicas. E aquela época ficou para trás. É nostálgico. A gente quer ouvir e compartilhar das mesmas músicas que todo mundo poderia conversar sobre. Por isso se faz uma extrema necessidade hoje as bandas tributo, as bandas cover, resgatando todo aquele momento. E tem músicos muito bons, cantores muito bons, produtores muito bons que sabem fazer isso e vendem isso. E tudo ok. Isso é mercado musical hoje. Me corrijam se eu estiver errado. Isso é mercado musical, o mercado da nostalgia. Aqui mesmo no YouTube, o pessoal da velha guarda, artistas mais famosos do Brasil, eles ressurgem daquela época falando qualquer asneira nesse sentido de trocar letra de música, linguagem neutra. Esse papo furado todo aí resgata essas pessoas e elas viram tabloides, os tabloides modernos. Aí os youtubers de canais de cultura pop ficam malhando esses personagens, ironizando, fazendo piada, comentando se é sim ou não, se é certo ou errado, se é bom, se não é bom. Então todo o mundo do mercado musical, neste momento, está girando de uma maneira ruim, né? Estamos reconhecendo, talvez, que o nosso mercado musical é ruim, estamos criticando ele pra caramba. Esse é o momento. Não é o momento de consumo de nada bom. Ninguém está com a mente atenta para consumir e nutrir a sua alma. Não, estamos num momento de
criticar a nós mesmos, olhando no espelho e chamando a gente mesmo de fezes, porque tudo que se faz no Brasil é fezes, não é isso? Não é isso? A gente está olhando para nós mesmos e dizendo, a gente tem consumido isso aí, a gente tem permitido isso aí. E os artistas vêm, os artistas da velha guarda, que ainda estão por aí, eles falam qualquer asneira, fazem do seu show qualquer asneira política, e aí reclamam quando o povo diz toca Raul. O toca Raul tem um sentido. A gente quer ouvir música boa. Só que aí, a música boa está por aí, mas não conecta mais, não bate o coração, não toca o coração das pessoas. Porque elas estão muito preocupadas em criticar aquilo que é ruim. Isso é só uma página. É só um parágrafo, uma linha, que talvez possa ser refutada imediatamente por qualquer um de vocês, youtubers, amigos, internautas, mas tudo bem, vamos continuar aqui. Vou trazer um embasamento para isso que eu estou falando. Uma experiência própria, sempre fui compositor. Desde que eu encontrei o primeiro teclado da minha vida, eu já saí compondo as minhas próprias músicas, aprendi os acordes para fazer as minhas músicas, peguei as coisas que eu escrevia desde criança e transformei em letras de música e fui zoado pra caramba nos primeiros shows, me disseram pra cair fora, porque não entendiam a minha música, porque era nova, era inédita, era um lançamento, era autoral, era criativa. Era tipo uma peça de teatro que eu tinha escrito, um livro que eu tinha lançado, um filme que eu tinha produzido, uma música que eu tinha tocado, criado. E não há mercado para o novo. Isso tem muito a ver com cultura zen. Não há mercado para o novo. O novo precisa ser consumido de mente aberta. Não se trata de mercado. Se trata de vida acontecendo. E agora, 20 anos depois da minha longa jornada anônima como compositor ou como escritor de músicas, corajoso performancer de suas próprias canções. 20 anos depois, eu consegui aprovar um projeto que eu consegui levar essas músicas, distribuí-las organicamente em forma de livros, 3.000 livros impressos e distribuídos para as crianças da rede municipal de ensino, fundamental e pré. E a gente foi também levar música ao vivo e oficinas de corte e colagem junto com a minha amiga Thaís, do projeto Cultura Zen, baseado todo na obra do Dunas de Algodão, nas músicas do Leandro Zen, que a gente levou até as escolas. E as crianças tiveram acesso ao meu trabalho. E eu senti, e elas sentiram, foi um momento maravilhoso. Não existia mercado, não existia certeza do que ia ser experimentado, mas as crianças receberam os livros, as profs, todos gostaram. E quando eu fui presencialmente com o piano, as crianças escolhiam essa poesia aqui, elas não sabiam que era música. Elas diziam, toca essa aqui agora. E eu ia tocando. E a gente ia conversando sobre a letra da música, e as crianças iam me mostrando os trabalhos, as atividades que elas fizeram em sala de aula daqueles poemas. As meninas dizendo que queriam rasgar o livro e colar na parede do quarto, tipo posters. Então esse foi um grande momento. Isso foi o auge da minha carreira, como eu disse semana passada num podcast sobre o projeto Cultura Zen que a gente filmou ali na Fevale, em Novo Hamburgo. Foi um momento ápice da minha carreira. E eu me pergunto, eu nos pergunto, o Leandro Zen faz parte do mercado musical? Eu gostaria muito, o que eu tinha na expectativa é que talvez, se os pais estivessem atentos ao que os filhos consumiram naquele momento do projeto Cultura Zen, aquele trabalho fosse reconhecido e procurado. Não aconteceu. Eu pergunto, há demanda? As crianças em sala de aula não se perguntaram se eu tinha ou não tinha ouvintes no Spotify. Lembrei de um outro momento, numa outra escola, num outro projeto,
onde eu ensinava sobre produção cultural para os mais adolescentes do ensino médio. Eu vi que começou um murmurinho, eles rindo um com outros colegas, e eu perguntei, o que aconteceu? Né? Sobre produção cultural, eu havia falado sobre vídeos no YouTube, que também é uma produção cultural, e eles começaram a rir baixinho, conversar, o que aconteceu? É que a gente fez um canal de YouTube uma vez, mas não deu visualização nenhuma, e aí a gente ficou com vergonha e paramos de trabalhar no projeto. Eles tinham vergonha de terem lançado seus primeiros vídeos e não deu em nada. Olha, exatamente como os vídeos aqui da Mantra Cultural, exatamente como os vídeos dos clipes das animações do Dunas de Algodão, do filme Dunas de Algodão, Ser ou Não Ser, eis a canção. Entenda que esse negócio de aprovação numérica, semelhante às aprovações numéricas das provas de qualquer matéria na escola, isso é tudo muito superficial. E eu disse a eles, não se preocupem. Se eu juntar todas as músicas que eu tenho no YouTube e no Spotify, eu acho que não dá 1000 visualizações. Mas, de certa forma, aquele ano que eu trabalhei o Cultura Zen, entre outros projetos, foi, sim, um grande momento, que eu pude compartilhar as músicas de verdade com pessoas de verdade, para fazer acontecer sentimentos de verdade. Só que tem que ter paciência. Olha, isso é muito, muito importante. Essa presença do artista, como eu, como qualquer outro artista anônimo, que não cansa de trabalhar, que faz o seu próprio mercado, digamos assim. A presença desse artista para essas crianças é muito importante porque é aquela coisa de exemplo. Olha só, o mundo quer números, quer isso, quer aquilo, mas essa experiência verdadeira é que importa. E se esse carinha consegue, eu também consigo. Eu estou recém começando, eu disse, não parem de fazer o programa de vocês. Criem outros, vão fazendo, não se importem com visualizações. Isso é muito sério. Isso tem a ver com uma ansiedade e uma depressão profunda da geração que está vindo aí. Todos nós, seres humanos, precisamos de experiência real, de compartilhamento real de sentimentos. Isso acontecia outrora, quando o mercado musical dependia da venda de discos e daquilo que tocava na rádio que todo mundo ouvia, saca? Hoje está tudo muito individualizado e desconectado. Está desconectado quando se acha que está conectado. E lhe digo mais, quem são os artistas de maior alcance, de maior número de plays no Spotify? Eu não sei. E eu acho que você também não sabe. Mas uma coisa, todo brasileiro sabe. Todo brasileiro de bem sabe. Personagens que estão na cabeça da fama, provavelmente são investidos, produzidos para lavagem de dinheiro. Mas como assim? Gente, até farmácia e posto de gasolina está servindo para lavar dinheiro de coisas ilícitas. E no mercado musical, artístico, cultural, também rola isso. Todo mundo sabe. Então, você quer fazer parte disso? Você quer entrar nesse caminho? Para tentar chegar lá por esse caminho? Está errado. Está ruim, não é? O verdadeiro caminho do ser humano é ser humano. Eu tenho certeza que tem gente dentro desses movimentos de festivais, de mostras culturais, de eventos de feira musical, de mercado. Eu tenho certeza absoluta que tem gente que tem essa visão e que quer fazer melhorar a situação, que quer resgatar uma coisa mais positiva, criativa, original. Sim, porque é isso que se faz a cultura saudável de um país. Eu sei, só que acabamos sempre nos perdendo nesses devaneios numéricos, imaginários e de muita grana, né? A gente tem que educar, reeducar o público, o artista, o empresário, o investidor, todo mundo está muito alienado. E o Brasil, ó, caindo no abismo. E a gente com orgulho de dizer que tudo é fezes. Caindo no abismo. Não é bem assim, não precisa ser assim. Nós ainda somos seres humanos. Será que não tem mais poetas que falem com o coração das pessoas? Eu senti, durante
o projeto Cultura Zen um contato profundo, e não que as crianças eram público apenas por estarem ali passivamente em sala de aula. Não, aconteceu a sinergia. Se você quer dar uma olhadinha em como foi o projeto Cultura Zen, tem o Instagram, Projeto Cultura Zen, aqui na descrição. Entre outros links, contrate meu show, vamos bater um papo, tem os cursos de Cultura Zen também, tá tudo aí na descrição, ok? Quando eu comecei a tocar, eu acho que foi no primeiro show, a primeira vez que eu saí de casa, eu comecei a tocar as minhas músicas. No final do show, uma pessoa que estava na parte da produção, via órgão público, me perguntou se eu só tocava as minhas músicas, se eu não tocava covers, né? E eu disse, não, não toco cover. Ou seja, eu acabei de sair do mercado musical definitivamente. Eu saberia que a jornada seria longa. Mas aí que tá. Hoje, o mesmo órgão público promove, em algumas outras cidades também acontece, feiras literárias, lançamento de livros, de concursos literários. Ora, não se admite nos concursos literários obras copiadas. Tem que ser obra inédita. Aí se faz o livro. Mas eu te pergunto, será que isso não é uma questão de simplesmente lançar o livro à toa e dizer, olha só como a nossa cidade tem muitos poetas, e ninguém conhece a poesia que está escrita ali, não é divulgada, não é conversada, não é trazida a público, não é conversado com os escritores, com os poetas, não é lhes questionado sobre a vida, sobre o mundo, não interessam. São pessoas que não interessam, eles só fizeram parte numérica de um concurso. E na música? A música não é uma poesia, ela não tem que ser inédita, ela não tem que trazer algo inédito. Numa feira de livro, não seria interessante trazer uma coisa realmente inédita? Vida acontecendo, criatividade, ouro sendo lapidado, riqueza sendo descobertas, progresso. Progresso precisa de coisa nova o tempo todo, porque a criança que vem ao mundo é nova, é criativa, mas não. Ela tem que ser enlatada, encapsulada. E quando ela é criativa, ela pode participar de um concurso qualquer, de uma feira qualquer, desde que seja enlatada. O mercado não é feito de passado, o mercado é feito do que acontece aqui e agora. Aí que está a metáfora do mercado como vida acontecendo. Mas também é claro, quando esses artistas enlatados de outrora vêm a público, falam para as câmeras, é feito-lhes perguntas, eles respondem daquela velha maneira enlatada, e assim a sociedade passa a assimilar que arte e cultura e artistas e Escambau A4 são tudo retardados inúteis. E não é bem assim, não deveria ser assim. O mercado iria faturar muito mais com a inteligência das pessoas, não com a burrice. Tem uma teoria, né, de que os produtores, as gravadoras, vamos chamar assim, as gravadoras, elas perceberam que elas precisariam sempre de artistas para ter seus produtos vendáveis, artistas de verdade, criativos, inteligentes, né, exclusivos, artistas, né, criadores. E talvez elas pensaram, não, mas a gente pode faturar mais se a gente simplesmente montar o nosso cast, montar os nossos artistas, empacotá-los e lançá-los. A gente não vai precisar aqui daquelas pessoas criativas, chatas de lidar e raras. Não, a gente cria na hora aqui todo um cenário, todos uns personagens e põe lá, paga todo mundo e põe acontecer, e era isso. Existe uma teoria que diz que o cenário musical hoje é feito disso. Eu não sei, eu não faço parte do mercado musical. Mas não é só com o artista o problema, tá? Antes que você... para você não sair dizendo que eu sou um artista reclamão e não sei o quê, que vive de lei de incentivo, saiba uma coisa, meus amigos aqui da Serra Gaúcha, eu sei que aqui gostam de trabalhar, não gostam de cultura. A não ser a cultura imigrante. Como que se os imigrantes tivessem vindo dos céus. Não, eles são só pessoas que vieram tentar ganhar a vida aqui e show de bola. Mas o tempo passou. Hoje a mão de obra por aqui não é mais imigrantes da Europa. São imigrantes de outros lugares do Brasil e do estado. Nem sei se o nome é imigrante que se dá. Mas entenda que a vida continuou e que existem pessoas novas nascendo o tempo todo. Não é isso que a vida é? Não é isso que é o tal do futuro?
Não se vive de passado. Mas para não perder o fio da meada, eu trabalhei em chão de fábrica durante 21, 22 anos. E com este dinheirinho, eu deixei de fazer a faculdade, porque eu não tinha dinheiro para a faculdade e para a produção das minhas músicas. Eu decidi produzir as minhas músicas, meus livros, meus vídeos, meu material de divulgação, tudo mais. E olha só, não consegui um bom número de ouvintes do Spotify. Mas lá pelas tantas, eu tentei vender esse produto para o tal do mercado musical, nunca consegui. Talvez é um erro meu, com certeza. Não estou reclamando do mundo. Já vou dizer que isso tem a ver com cultura zen e autoconhecimento. Mas eu finalmente vendi para um comprador. O governo do estado, via lei Paulo Gustavo, edital Educação e Cultura. Aí que eu empacotei tudo que eu já tinha produzido no projeto Cultura Zen e fui contemplado, graças a Deus a gente conseguiu trabalhar. E daí que eu digo, aí que foi o ápice da carreira do Leandro Zen. Se houvesse uma visibilidade maior, o trabalho poderia andar com suas próprias pernas, na verdade desde o começo. Mas eu considero esse momento a primeira venda, independente da mantra cultural. Foi construído um produto, foi vendido. Eu coloquei isso na ficha de inscrição aqui do evento aqui de Feira de Negócios de Música, mas pelo jeito não foi o suficiente. E não por ser um artista reclamão, então, por ser também um brasileiro reclamão. Existem muitos moradores de rua por aí também. E tem alguns prefeitos, algumas prefeituras que ajudam essas pessoas e lhes dão trabalho e dignidade. Eu já faço a pergunta, será que é digno ser trabalhador nesse país? Eu pergunto para você, para todo trabalhador, para todo cidadão de bem desse país. É digno trabalhar nesse país sabendo que você é sugado até as tripas para alimentar um sistema falho, melhor palavra que me veio à cabeça, um sistema falho que prejudica diretamente o cidadão, mantendo tudo isso numa cadeia sem evolução, né? E claro, também financiando também projetos culturais absurdamente imbecis e artistas também ultrapassados. Eu lhe digo que o futuro, se houver um futuro para o tal do cenário musical e para a cultura brasileira, para a inteligência brasileira, para o Brasil, não nem sobre o mercado musical, porque um país se faz de cultura, de inteligência, de consciência, de percepção, de maturidade. Se existe um futuro para tudo isso, vai vir do artista regional, de uma maneira orgânica. Orgânica. Consequentemente, números de Spotify ou de outros streamers que virão a acontecer, eu não sei o que vai acontecer, mas o contato humano, a valorização do que se tem, muito se fala disso, inclusive quando o assunto é imigração. Vamos valorizar o que temos? Sim. O que temos, não o que tivemos. O que temos. E o que temos são crianças nascendo, novinhas em folha, cheias de criatividade. Vamos valorizar a criatividade, o novo. Sim, os concursos literários, os concursos musicais. O que mais tem ali? Será que não pode ir mais além do que simplesmente acontecer um evento e pronto, acabou? Para você entender melhor o que eu estou querendo dizer, eu trouxe eu me lembro de um vídeo que eu anotei aqui do escritor cearense Braulio Bessa. Ele dizia mais ou menos assim, no vídeo que eu assisti no Reels do Instagram, mas pelo jeito era de um programa da TV Brasil, uma entrevista que ele deu, dizendo que para ele estar ali hoje, ao nível nacional, ele teve que ser reconhecido pelos seus concidadãos. Na sua cidade natal, ele foi enxergado como artista. Da onde eu sou? Eu sou de um lugar que me enxergam. Eles me enxergam. Ele tinha consciência de que isso é muito raro acontecer. Mas é o que deveria acontecer. Em toda a região, em toda a cidade, em todo o interior desse país. De maneira orgânica. Que só pode acontecer quando a criatividade for elevada e
reerguida a uma condição humana básica e fundamental, respeitada. Respeitada não como, o grande artista, não, o cidadão. Um cidadão normal que trabalha com subjetividades, produz subjetividades. Qual é o valor disso? Um Senado melhor? Um STF melhor? Uma Câmara de Vereadores melhor? É isso que resulta uma inteligência. Ou você quer repetir a vida inteira que tudo é fezes? A síntese aqui do nosso vídeo é uma frustração em relação ao mercado musical que privilegia números em troca da verdade e da originalidade. Existe uma esperança muito sutil na geração que está vindo aí. Eles precisam, a gente precisa dar palco para essa criatividade, para que ela não se perca nas ideologias absurdas que existem por aí, porque se você não dá bola para isso, se isso não tem valor nenhum para você, tudo bem. Para o político, isso tem valor. A mente das pessoas é o que mais tem valor para quem quer controlá-las. Por isso que a cultura decente, inteligente, é necessária. A cultura livre, a cultura zen, é necessário. E não pode se basear apenas em número, antes de qualidade. O número pode aumentar depois da qualidade, depois do entendimento real do que é cultura, do que é arte, da importância disso. Esses papos me fazem lembrar alguns livros que eu li sobre os diálogos na França, na velha França, pintores na mesa de bar, Van Gogh e seus amigos na mesa de bar discutindo sobre o que é arte e o que não é arte. Interessante que Van Gogh revolucionou o mercado, né? Mas só depois que ele morreu, que permitiram isso, porque se o mercado aceitasse logo de cara que aquilo ali é bom, o trabalho dele era bom, ele ia causar um tumulto demais da conta, ia causar muita invejinha e outras necessidades imediatas que o mercado não estava a fim de lidar naquele momento. Então precisou se passar alguns anos depois que ele já não estava mais aí. Isso é um fenômeno muito comum que eu vejo se repetindo. A criatividade parece que ela leva alguns anos para ser assimilada pela sociedade. A sociedade parece que ela é mais lenta que o indivíduo criativo. E entra uma série de fatores psicológicos, sombrios. Mas é isso, o vazio cultural é um vazio econômico e um vazio político. Ou você acha que o mundo está às mil maravilhas economicamente só porque tem dinheiro rolando? Tem muito dinheiro rolando por aí. Mas metade do mundo, metade desse dinheiro, está nas mãos de criminosos. E nem estão cometendo crimes. Estão lavando dinheiro com produtos comerciais utilitários, utilizáveis, úteis para as pessoas. Então, entramos num cenário onde não há dignidade. Mas agora eu quero falar sobre a cultura zen do negócio. Eu quero fazer uma autocrítica fundamental. A autocrítica é fundamental. Será que eu estou triste porque o mundo não é como eu quero? Porque assim o meu ego não consegue brilhar? O meu ego não encontrou o seu lugar neste mercado frio e sinistro? Será que é mesmo? Ou será incapacidade minha de percorrer os longos caminhos do sucesso? Minha e de muitas outras pessoas que estão tristes também, cometendo às vezes atos absurdos porque essa coisa de sucesso se tornou meio estranha. Ou será que é uma tristeza compassiva? Tipo, eu estou observando, nós podemos concordar que o nosso país está mal, que o mundo está mal, que tem tristeza no ar, que tudo isso sobre males que nos cercam são reais de fato, e é interessante mesmo observar e tentar entender, e nessa observação a gente fica triste. Então é uma tristeza que gera um certo movimento de melhoria, que não tem nada a ver com o mercado. O mercado é um reflexo, talvez, de uma certa trava que está no nosso subconsciente, na nossa mente. E quando uma pessoa denominada artista vem e fala sobre isso,
ganha uma faceta cultural. Quando um trabalhador fala sobre isso, ganha uma faceta política. Então é simplesmente questão de ofício, de profissão, vamos dizer assim. Eu me lembro da figura do Raul Seixas. É que se agora, para fazer sucesso, todo mundo tem que reclamar. Ele era muito crítico, inteligentemente crítico e assertivo, irônico, e ele fez, de certa forma, sucesso. Até hoje, toca Raul, pelo amor de Deus, para de falar abobrinha, toca Raul. É necessário, parece-me, que o artista que tem essa visão e que leva este sofrimento às pessoas dentro da sua arte, ele é mais facilmente reconhecido e valorizado, exatamente como profissional criativo, como tem que ser, sem fazer outras bobagens, fazendo aquilo que tem que ser feito. Então faz tempo que eu penso nisso. Será mesmo que me falta uma dosezinha de crítica? Bom, cá estou eu fazendo. Porque dessa forma o artista, com suas músicas, com suas letras, enfim, ele desperta humanidade na gente, né? Então, nesse processo todo, essa tristeza, seja uma tristeza egóica ou compassiva, eu me coloco como observador desta tristeza. Observo a mim mesmo, observo o mundo ao meu redor como um todo, em meditação profunda, deixo que a verdade se revele. Isso é cultura zen daí, depois de tudo. Muito bem, o vídeo ficou longo, até o próximo vídeo, valeu!